E quando esse equilíbrio fica totalmente descompensado e não é mais possível viver juntos, ainda tentar fazer isso de um jeito bom e não negar esse pai e essa mãe para o filho, porque esse é um dos piores situações, é uma das piores coisas que uma criança pode ter, que tomar partido entre o pai ou a mãe. E o pior é que os pais fazem isso na separação, né? É tipo, ou você fica na casa do seu pai ou fica aqui, então você que decide. E tem gente que chega a absurdo de perguntar pro filho o que acha, né? Então assim, o filho dá palpite se a mãe deve separar do pai ou não, se está mais velho, né? E fica numa situação em que a criança é obrigada a escolher. Só que como ela não consegue escolher, porque ela não pode, ela ama o pai e ama a mãe, ela se destrói, ela começa a se destruir, porque assim, eu não posso soltar isso e não posso soltar isso. Então essa criança vai ficar doente, vai ficar numa situação difícil, ficar rebelde, ou ficar uma série de coisas. Então assim, o respeito que a gente tem que ter com os nossos pais, a gente também tem que mandar para o nosso filho, que independente do pai e da mãe, das brigas que tiveram, o filho vai sempre amar os dois e não colocar o filho dentro da relação de casal. Filho é criança para sempre, para os pais. Nunca o filho tem que se meter na relação de casal. Então, se o pai quer separar da mãe, a mãe quer separar do pai, é um assunto do casal. E vai só falar para o filho de um jeito bom. E se o filho sentir que está bem, que os pais estão bem, ele não vai ter problema de querer dizer se concorda ou não concorda. Ele não tem que concordar com nada, né? Criança, é coisa de adulto. Casal é coisa de adulto. Brincar é coisa de criança, né? Como a gente diz, independente da idade. Perante os pais, a gente é sempre criança. Então, filho, fica quietinho aí, que esse é assunto de adulto, né? E os adultos resolvem. Só que quando o adulto age como um infantil, ele age como criança também diante do filho. E o filho fica se sentindo que tem que fazer algo. Aí ele vai e sobe querer ser maior que o pai, que a mãe. Ele vai para um lugar de querer resolver, querer fazer, querer salvar, querer uma série de coisas, né? Então a gente desregula toda essa ordem, desregula todo o equilíbrio e gera um monte de sequelas para essa criança.